Bom, a dica de hoje que eu vou passar é como utilizar o álcool, este álcool de limpeza doméstica, que a porcentagem dele não é o álcool 70, é o álcool 46. Então é um álcool simples, fraquinho mesmo, e ele já dá um efeito muito bom na pintura. Dá para fazer este trabalho na pintura acrílica, que é essa aqui, acrílica sobre tela. Dá para fazer também com outros tipos de tinta. Por exemplo, a tinta aquarela também vai dar para fazer esse efeito. A tinta guache também, por ser a base de água. Então, a tinta PVA, a tinta para tecido. Se você for trabalhar com alguma dessas tintas, você consegue este efeito utilizando o álcool. Vocês viram que eu pinguei com a tinta acrílica as cores que eu gostaria que ficasse no fundo. Então, você vai primeiramente colocar a coloração que você quer trabalhar. Você pode espalhar a tinta sobre a superfície para depois utilizar o álcool. Coloco o álcool na tampinha e aqui eu já começo a derramar sobre o trabalho. Então, aqui e acolá eu vou colocando um pouco desse álcool e já vai misturando com a tinta e expandindo, dando este efeito aqui bem manchado que vocês estão vendo. Então, este é o efeito interessante que o álcool causa sobre essas tintas à base de água. Se você fizer com a tinta aquarela, você pode fazer na tela ou no papel de 300 gramas, que suporta a água, ele vai suportar o álcool também. Aqui eu dou uma pequena balançada na tela para poder misturar uma cor com a outra. Se você quiser, você pode utilizar o secador de cabelo também. Bom, agora para secar totalmente este álcool da tela, você pode, quando utilizar o papel toalha, você coloca ele sobre a superfície, cuidadosamente, isso, pressiona, e aí você já vai ter retirado bastante deste álcool. Aqui eu vou colocar dobrado aqui para aproveitar, para colocar no cantinho onde não pegou. Isso, aí eu dobrei e o lado que está seco, eu ainda estou retirando este álcool cuidadosamente. Bom, já está bem sequinho, secou do jeito que eu deixei, conforme eu retirei o papel toalha. Se você utilizar o secador de cabelo, aí ele vai dar outro efeito, ele vai ficar mais manchado de um jeito diferente. Agora eu começo a trabalhar a parte do desenho, então eu estou utilizando aqui um pincel da Acrylex, da linha 056, número 10. Então eu vou trabalhar somente com ele para poder fazer os detalhes. Então eu começo aqui fazendo os capins e eu estou utilizando o sépia. Daqui a pouquinho eu já vou colocar o verde escuro e assim eu vou trabalhando somente com essas duas cores. Muito bem, aqui trabalhando o verde escuro e daqui a pouco já vou subir o tronco de uma árvore, de outra também, com sépia e a folhagem com verde escuro. Então, somente com essas duas cores para trabalhar, já que o fundo está colorido. Então, você vê qual desenho você quer trabalhar, o que você quer fazer. Conforme você for aplicar a sua ideia, então lembre-se que se o fundo já estiver bem colorido, então você pode utilizar poucas cores nesse plano da frente. Aqui eu começo com o tronco, o pincel bem pezinho, utilizando mais a ponta dele. Como a tinta já está com um pouquinho de diluente, de médium acrílico, então facilita para poder fazer esse trabalho. É importante na hora utilizar o médium.
começo a fazer alguns arbustos, umas arvorezinhas menores aqui no fundo, e vou trabalhando alguns detalhes cuidadosamente, deixando mais clarinho para poder parecer que está mais distante, tem uma diferença de trás para frente, para as árvores da frente, pois estou utilizando apenas uma cor, então eu tenho que diferenciar na intensidade da pincelada. Bom, aí você vê conforme você quer o seu desenho e vai trabalhando conforme a sua criatividade. Espero ter ajudado com essa dica do álcool que dá esse efeito manchado. E depois eu vou fazer um trabalho utilizando o secador para vocês verem como funciona.